Prosseguindo falando sobre Erasmo de Roterdã, agora vamos falar o número 8.4.3, os principais ensinos de Erasmo de Roterdã. Sobre as Escrituras, defendia não haver necessidade de interpretação entre o cristão e as Escrituras. Por que ele defende isso? Porque a Igreja Católica defendia que o povo comum, o homem comum, não podia ler a Bíblia, não podia sequer ouvir a Bíblia para não correr risco de interpretar erradamente. Então só os monges podiam interpretar, só os bispos podiam interpretar as Escrituras. E Erasmo de Roterdã vai discordar disso, né? Vai falar, não, a Bíblia tem que estar aberta a todos, todo homem cristão pode interpretar a Bíblia. Não existe nenhum momento nas Escrituras Sagradas, né, que seja defendido que esse ensino não chegue a todos, tá bom? Na verdade, a defesa que a Bíblia faz é que esse ensino seja levado a todas as criaturas, em especial para os cristãos, né? Dizer que os cristãos não podem interpretar a Bíblia é um absurdo. A Igreja Católica considerava o ato de estudar as Escrituras sem a ajuda de um sacerdote como heresia. Então, ou seja, a pessoa ela poderia incorrer até num crime de ser punida pela Igreja Católica. Erasmo defendeu a leitura da Bíblia Sagrada por todos. Ele disse: será que ficaria ofendido que o leiam aqueles que ele escolheu para seus ouvintes? Será que Cristo ficaria ofendido, né, saber que os seus filhos aqui na terra, seus amigos, seus discípulos, estudassem as palavras dele e interpretassem as palavras dele? Em minha opinião, o agricultor deveria lê-lo, junto com o ferreiro e o pedreiro, e mesmo prostitutas, alcoviteiras e turcos. Se Cristo não lhes recusou sua voz, tampouco serei eu a recusar-lhes seus livros. Então, era um dos pilares da reforma proposta por Erasmo, era que o povo tivesse acesso às Escrituras, pudesse ler as Escrituras e interpretar as Escrituras, enquanto a Igreja Católica não queria. A Igreja Católica queria manter o domínio sobre o cristão, e Erasmo defendia que o cristão não dependia de intermediários para chegar a Deus. Esta proposta foi considerada abominável pela Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai até considerar Erasmo como o grande responsável pela reforma de Lutero. A Igreja Católica usava um ditado que dizia: Erasmo colocou o ovo e Lutero chocou. Ou seja, porque a ideia partiu de Lutero, de Erasmo. Infelizmente, Lutero, ele talvez tivesse seguido a proposta de Erasmo, pelo menos doutrinariamente, eu poderia considerar a Igreja Luterana hoje uma igreja cristã. Mas não dá para considerar a Igreja Luterana a igreja cristã. Nós vamos ver mais à frente que a Igreja Luterana atual, ela chegou a fazer um pedido à Igreja Católica para que o Papa reconsidere a exclusão de Lutero e para que ele seja readmitido como teólogo cristão, teólogo católico. Ou seja, a Igreja Luterana atual é um pedido oficial, né, da Igreja Luterana na Alemanha, que seja feita uma nova união, né, ou seja, reunido, né, novamente luteranos e católicos. Então a Igreja Luterana hoje ela está pedindo para voltar a ser católica. É por isso que as igrejas evangélicas em geral, se ela recebe um luterano, ela rebatiza ele, porque Lutero, infelizmente, ele não fez a reforma que nós vemos que era necessária. E veremos que algumas atitudes dele, na verdade, nos deixa até pensativos se Lutero realmente foi um homem de Deus, até pensar se ele foi salvo, porque ele manteve um monte de doutrinas estranhas, né? Que quem prega essas doutrinas hoje, nós falamos o quê? Nós falamos que essa pessoa não é salva. Nós veremos essa doutrina um pouquinho mais à frente.